Shalom, Shalom Aleichem. Eu acho que nós vamos cumprimentar diferente nesses dias, né? O Maranata. Maranata, porque nós estamos começando a nossa Escola Bíblica de Jovens 2018 com esse tema. Estamos nos últimos dias, o nosso subtema é estudo sobre as profecias bíblicas acerca da segunda vinda de Cristo. E nós vamos estar cada noite estudando um assunto, um tópico, é claro que de uma forma sucinta. Esses assuntos são muito abrangentes, até profundos também, mas aqui nós vamos ter o gostinho de ver as coisas principais acerca desses assuntos aí que vocês já sabem, tem aí, nós já estamos explicando no nosso tem banda aí dos nossos temas, para a gente dar uma olhadinha. Olha só que vai ser interessante. Muito bem. Mas vamos começar, daqui a pouco vai colocar todos os temas aí. Vamos começar hoje com as 7 dispensações, o plano de Deus para a humanidade. Ok. Olha aí, está aí nosso só para ter o gosto do que nós vamos ter hoje, dia 17, terça-feira, as 7 dispensações. Dia 18, né, pré-tribulacionismo, na quarta. Nosso irmão Renan vai trazer esse assunto. Dia 19, o pré-milenismo, o irmão Gilvan. Dia 20, tremendo esse estudo. Por que nós cremos no milênio literal, milênio de 1000 anos? E no sábado, um estudo sobre o anticristo. Domingo pela manhã teremos um tempo só para perguntas e respostas e vamos encerrar nossa EBJ com o desafio do quem ama espera. Ok, nosso assunto sobre as 7 dispensações é muito amplo, muito grande. É impossível a gente abordar este assunto em uma hora, como nós vamos fazer aqui, por causa da grandeza, da profundidade desse assunto. Existe, por exemplo, quando nós vamos ensinar isso em institutos bíblicos, eu fiz instituto bíblico, nós estudávamos os pactos de Deus e as dispensações em um semestre. Gastávamos todo um semestre estudando os pactos, as alianças de Deus, as 8 alianças e as 7 dispensações. Quando vamos estudar aqui no CBD, nós dedicamos as 3 primeiras aulas nesse assunto só de dispensações. Em uma aula tem 1h30 com a classe de 7, 8, 9 alunos, para você ter uma ideia. Então, aqui vai ficar o gostinho. E você pode dessedentar, você pode matar a sua sede de 2 formas. A primeira é porque nós temos um material à disposição. Se quiser comprar, primeiro esse livro, As Dispensações da Bíblia. É um livro simples, foi o Norbert Litt, lá, ele tem se dedicado ao estudo das profecias, e ele fez um resumo das 7 dispensações nesse livreto, muito bom, apesar de ser um resumo, mas dá uma visão panorâmica das 7 dispensações. Tem lá na nossa livraria, você pode comprar. E tem R$10, né? O preço do McDonald's. E entendendo o dispensacionalismo. Esse aqui é do Thomas Ice. Esse aqui também, vai perguntar o preço, custa R$10. Né? Mas esse aqui é um pouco diferente do outro. Porque esse aqui, ele também trata das 7 dispensações, mas ele faz também um estudo histórico. Então, se você for começar a estudar esse assunto, eu recomendo que você comece por esse. Comece por esse, porque é uma visão panorâmica, e depois, para compreender as raízes teológicas, os teólogos dispensacionalistas, na história do cristianismo, então, o entendendo o dispensacionalismo também vai servir muito para você. E a outra forma de você matar essa sede de querer aprender é que vamos ter a cadeira, a disciplina de escatologia, aqui no CBD, no próximo semestre, começa em agosto, e de quinta-feira nós vamos ter a matéria de escatologia, como eu disse, e a escatologia nós começamos com o estudo das dispensações e os pactos de Deus, para a gente compreender as profecias bíblicas.
Muito bem, quero convidar você agora para baixar a cabeça, fechar os olhos e aquilo que nós vamos falar, pensar, possa ser agradável a Deus, correto segundo a palavra de Deus e possa também nos edificar, possa também nos guiar na verdade, e o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse privilégio de termos a nossa EBJ e estudarmos esses assuntos tão importantes. Te agradeço, ó Pai, pelas pessoas, já pelos homens de Deus que vão trazer esses estudos, e cada um vai dar a sua forma, o seu modo também de ensinar, e nós te louvamos porque temos pessoas, homens, mulheres, rapazes, moças, adolescentes, que querem aprender mais da tua palavra. Eu sei que ao ganhar o mini retiro é apenas um aperitivo, é apenas mais uma alegria, porque o mais importante é que nós vamos estudar e aprender aqui. Por isso pedimos a tua bênção, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, então vamos estudar as 7 dispensações, o plano de Deus para a humanidade. Primeiramente vamos fazer uma pequena introdução, uma definição de teologia dispensacionalista. O que significa esse termo teologia dispensacionalista? É um sistema teológico que procura desenvolver a filosofia bíblica da história. Olha, filosofia bíblica da história. Como Deus interpreta a história, como Deus explica a história, na base do soberano governo de Deus, representando toda a Escritura e a história de como sendo abrangida por diversas dispensações do governo de Deus. Então, a filosofia bíblica da história tem na Bíblia, e como Deus soberanamente está desenvolvendo, está realizando o seu plano através de várias fases, através de diversas dispensações. Você vai ouvir por aí, dispensações é coisa nova da teologia. Dispensações começou no século XVIII, falar-se de dispensações. Mentira, não é verdade. Esse livro entra muito bem nesse assunto, mas nós encontramos já os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os primeiros cristãos da época pós-apostólica, já do século II, do século III. Já encontramos eles falando em dispensações, compreendendo que Deus está desenvolvendo um plano através de umas certas épocas. É claro que a teologia, a compreensão da Bíblia, a sistematização da Bíblia vai sendo conforme o homem vai conhecendo, vai estudando mais. E o ensino das dispensações, essa compreensão, como nós falamos, vamos falar aqui de 7 dispensações, com bem específico os elementos de cada uma, é claro que foi desenvolvido há cerca de mais de 100 anos, né? Mas acontece que esse estudo de compreender o desenvolvimento do plano de Deus através de eras, nós já encontramos já nos pais da igreja, como Clemente de Alexandria, no século III, e Agostinho, chamado Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo. Muitos teólogos bons, né, respeitáveis, são dispensacionalistas. Uma das boas teologias é de L.S. Schaeffer com CH, que foi reitor do seminário de Dallas, o seminário teológico de Dallas, mas aí colocamos o Riley, William O. Scofield e tantos outros grandes teólogos ensinam e explicam e desenvolvem o sistema dispensacionalista. Qual é o outro sistema de entender o plano de Deus do começo até a consumação de todas as coisas? Nós estudamos conforme a teologia dispensacionalista, mas tem outro tipo de teologia chamada teologia das alianças. É muito comum esse termo. Eles não aceitam as 7 dispensações e eles têm uma forma de tentar explicar esse plano soberano de Deus. Então, algumas coisas aqui para falar para você entender quais são as diferenças da teologia dispensacionalista para a teologia das alianças. Quem geralmente
engloba a teologia das alianças, são chamados teólogos reformados. Eles são os teólogos que surgiram do movimento da reforma do século XVI. Geralmente, os luteranos, os presbiterianos, alguns metodistas também, eles são chamados da teologia da aliança, eles não seguem a teologia dispensacionalista. O maior teólogo, na minha opinião, né, e na opinião de muitas pessoas, é Berkhof. Ele é um teólogo presbiteriano, um teólogo reformado. A teologia de Berkhof tem mais de 1000 páginas. Esse não quer dizer que toda igreja batista chamada da graça siga a doutrina reformada, mas por nomenclatura, as igrejas batistas que seguiram a teologia reformada, a teologia das alianças, são chamadas de igreja batista da graça. Embora, como eu disse, você pode encontrar uma igreja batista da graça, porque adotou o nome, porque a graça de Deus é maravilhosa mesmo. Esses grupos reformados da teologia da aliança, eles aceitam até dispensações, mas eles não conseguem ver 7 dispensações. Alguns dizem assim, não, eu não creio em dispensações, 2 dispensações. Eu percebo muito bem que havia uma forma de Deus agir na lei e uma forma de Deus agir na graça, na época da igreja. Eles até falam, botei aí 2 ou 3 dispensações. Eu brinco com essas pessoas, quando eu estou discutindo com elas, porque eles dizem, eu aceito 2 dispensações. Aí eu aceito, só não aceito 7, mas 2 eu aceito. Aí eu pergunto a eles, qual é que você aceita? Eles dizem, eu aceito a dispensação da lei e a dispensação da graça. E antes da lei, o que existia? Se começou a dispensação na lei, a lei começa em Êxodo 19, e antes da lei? Se a dispensação é um modo peculiar de Deus tratar com o mundo, então se começou uma dispensação na lei, teria que ter uma dispensação antes da lei. Aí eles dizem, é verdade, eu acho que também aceita a dispensação da promessa, quando Deus fez a promessa a Abraão. Aí eu pergunto, e antes de Abraão? Pastor, daqui a pouco eu vou querer 7, vou querer que eu aceite 7. Então, é lógico que há um sistema, uma dispensação termina e começa a outra, é só ver onde começam as dispensações e qual será a última dispensação. Como eu também brinco com eles, quando eu digo, nós estamos na dispensação da graça, ele diz, vai terminar com a igreja, ou você acha que vai ter outra coisa? Não, eu acredito que vai ter um milênio. E vai ser o mesmo modo de Deus operar agora, na época da graça, como será na época do milênio? Ele disse, não, vai ser diferente. Então, vai estar aceitando outra dispensação também. Então, eles ficam assim. Ok? Mas, geralmente, são muito teimosos. Como eu disse, eles falam só de 2 ou de 3 dispensações. E nós vamos ver que é muito claro ver as 7 dispensações no decorrer do plano de Deus para toda a humanidade, do começo até a consumação dos séculos. Embora a teologia das alianças não aceite, então nós não concordamos com ela, por causa da questão que ela não vê as 7 dispensações, mas há muitas coisas boas na teologia da aliança. Por exemplo, eles aceitam a soberania da graça. Eles veem, como nós vemos, que em todos os períodos a graça de Deus e que o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Então, isso é correto, nós concordamos e louvamos a Deus porque eles veem isso. Eles também, quando dizem que há pactos, há alianças de Deus, e reconhecem pelo menos 2 ou 3 dispensações, eles também reconhecem que Deus tem um plano e que esse plano de Deus tem etapas. Louvado seja Deus por isso. Também eles percebem que há elementos continuados em diversas fases desse plano de Deus. Então, há algumas coisas positivas aí nesse sentido.
Qual é o aspecto negativo da chamada teologia das alianças, ou a teologia recebida da forma que os reformadores e os reformados aceitam? É porque eles quase não veem a diferença nos pactos. Eles aceitam os pactos, mas não veem a forma que Deus estabelece princípios diferentes em cada pacto. Eles afirmam que as diferenças são apenas acréscimo, e não veem que Deus também cessa de fazer algumas coisas também. E o que é mais, talvez, mais negativo na teologia das alianças, né, que nós falamos aqui, explicando para você que é isso, é o fato de que eles têm uma dupla hermenêutica. Ou seja, quando eles tratam das doutrinas, por exemplo, da doutrina da salvação, a soteriologia, eles seguem uma hermenêutica literal das Escrituras, que é o modo correto de se interpretar a Bíblia. É a interpretação histórico-gramatical. Pegar o que a gramática diz acerca das sentenças, entendê-las para poder interpretar corretamente a Bíblia. Por exemplo, falei de um teólogo presbiteriano, Berkhof, e Berkhof, ele dedica assim, quase um quarto da teologia dele à chamada soteriologia, a doutrina da salvação. E não há nenhum outro teólogo que expôs tão bem a teologia da salvação como Berkhof. Nem Batista não chegou a tão profundamente, de forma tão clara, e interpretando literalmente os textos bíblicos, e explicando a salvação pela graça de Deus recebida pela fé, a doutrina da eleição. Berkhof é o campeão da soteriologia. E ele interpreta os textos bíblicos da soteriologia, da doutrina da salvação, de forma literal. Aí, quando o Berkhof vai para a escatologia, ele faz uma hermenêutica figurativa. Ele não interpreta mais os textos, né, de forma literal. Ele faz uma interpretação figurada, metafórica da Bíblia. Então, como é que pode, né? Vai interpretar a Bíblia para uma teologia, para um assunto teológico, literalmente, e para outro assunto de Deus, tratar de forma figurada. Então, o grande problema da teologia reformada, quando se refere à questão da escatologia, é isso, que eles usam uma dupla hermenêutica. Se eles usassem a mesma hermenêutica que eles usam para interpretar a Bíblia na doutrina da salvação, na doutrina de Jesus, na doutrina de Deus, na doutrina do Espírito Santo, eles também seriam igual a nós quando chegasse na escatologia. Mas quando chega na escatologia, eles já mudam a forma de interpretar a Bíblia. Diz, mas a Bíblia fala isso, mas não quer dizer isso. Está falando como um símbolo apenas, e vai. Ok, então nós estamos entrando aqui na parte do nosso assunto. A palavra dispensação, no grego, é oikonomia, que vem de duas palavras. Estou falando da etimologia da palavra. Oikos, casa, e nemo, administração e gerência. Essa palavra, né, que vem de dois termos gregos, casa e administração da casa, que deu a palavra oikonomia, que é a palavra que é traduzida para o português como dispensação, significa isso, uma administração, uma gerência, o sentido de administrar ou governar a casa. É bem legal como a Bíblia usa esse termo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Fala assim, de tornar, Efésios 1 e 10. Quem achou, diga amém. Muito bem, eu acho que eu ouvi amém em todos os lados. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, a palavra dispensação, da plenitude dos tempos. Está se referindo a uma dispensação bíblica, quando é que Cristo vai reunir todos em torno dele,
reunir todas as pessoas no milênio. Essa é uma descrição que vai ser feita no milênio. Então, ele usa a palavra dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como a dos que estão na terra. Então, essa palavra aí é a palavra oikonomia, que é a palavra que nós estamos usando aí, e é a palavra que é usada para esse sentido. Eu quero também que você leia, aí não está, corrija, né, Efésios 3:9, é 3:2. É bem legal isso aqui. Efésios 3:2. Se é que tendes ouvido, Efésios, ainda no livro de Efésios, nós estávamos antes nele, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada a dispensação da graça de Deus. E quando você lê o versículo 5 e 6, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A dispensação da graça é o período da igreja, fica bem claro isso. Então, essa palavra tem o sentido que nós vimos, é uma forma de administrar, de manejar, usada essa palavra. Então, o que é dispensação? Nós vamos falar aqui de 7 dispensações, falamos a teologia das dispensações, e o que é dispensação? Dispensação é o modo peculiar de Deus em administrar seu governo no mundo, enquanto progressivamente realiza seu propósito na história universal. Veja essa definição aqui para a gente pensar um pouco nela mais. Então, o que é uma dispensação? É um modo peculiar, um modo particular, diferente dos outros. Então, peculiar significa que é um modo especial, um modo distinto de outros modos. Um modo peculiar de Deus em administrar o governo dele, o seu plano no mundo, enquanto progressivamente ele realiza seu propósito na história universal. Cada dispensação vai ser um progresso, vai ser um andar do plano de Deus até chegar na consumação de todas as coisas. Nós percebemos que Deus tem suas maneiras, né, particulares de agir. E ele até dá umas dicas para a gente. A gente, às vezes, lê na Bíblia, a gente não lê, às vezes, a Bíblia é tão rápido, sem meditar, sem mastigar, sem ruminar, que a gente não percebe. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, por exemplo. Olha como isso salta aos nossos olhos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Olha como a Bíblia faz uma coisa interessante. Vamos comparar daqui a pouco com outro trecho aqui de 2 Pedro. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não perdoou quem? O mundo antigo. Ele chamou aquele mundo que foi destruído pelas águas do dilúvio, em que salvou-se apenas a família de Noé, ele chamou aquele mundo de quê? O mundo antigo. Tinha uma forma daquele mundo. Agora, capítulo 3 de Pedro, 2 Pedro, versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Aquele mundo antigo que ele chama o mundo de então, o mundo daquele tempo, o mundo daquele tempo. Olha como é interessante. Versículo 7,
mas os céus e a terra que agora existem. Ele fala do mundo antigo e fala do céu e a terra que agora existem. Então ele está falando de uma forma que era, até como Deus agiu com o mundo antigo. Agora ele fala do mundo que agora existe. E o que é que você lembra quando você fala sobre isso? Ele fala do céu e a terra que agora existem. Aí ele diz, pela mesma palavra se reservam como tesouro. Quando você vai para o livro de Apocalipse, o que é que você vai ver no 21 e 22? Eu vi o quê? O novo céu e a nova terra. Só aí você percebe que há 3 mundos. O mundo antes do dilúvio, o mundo depois do dilúvio e depois o mundo do futuro, os céus e a terra. Deus tem formas distintas de agir e Ele vai mostrar isso para a gente na sua palavra. Então, quando nós vamos estudar esse modo peculiar, cada uma dispensação, há algumas características das dispensações. Nós colocamos geralmente 5 características, algumas são bem essenciais, são bem claras, que pode ser vista de uma forma muito clara em cada dispensação. Por exemplo, cada dispensação tem as suas características essenciais, tem uma maneira peculiar de Deus governar ou uma combinação de fatores. Vai ter sempre ordens, vai ter sempre um modo, vai ter sempre exigências peculiares. 2 aí fala, quando Deus dá, Ele dará ordem. Então, a responsabilidade humana. Cada dispensação tem formas peculiares de Deus dirigir a terra, o mundo. Há a responsabilidade humana, há uma porção da Escritura dedicada àquele trecho, aí falamos aí no número 3, a revelação específica. Podemos ver também que o homem é provado e que o homem também falha nessa prova, e há sempre, no final de uma dispensação, uma forma de juízo, de julgamento de Deus. Ou seja, Deus estabelece o modo que o homem deve obedecer a Deus, Deus responsabiliza o homem. Nós temos na Bíblia um trecho que se refere a esse período. Nós temos que o homem é colocado numa prova e fracassa, ele é reprovado nesse teste, e temos um juízo para começar então uma nova dispensação. Nós vamos responder, eu vou até antecipar alguma coisa aqui para vocês, para a gente poder entender bem esse assunto. Eu sei que é fascinante nós entrarmos nisso, que você vai ler esse livro, vamos supor, As Dispensações da Bíblia, do Norbert Litt. Ele vê as 7 dispensações e ele praticamente concorda quase tudo com o que eu vou falar aqui. Mas não é o Norbert Litt que está pregando. Aqui está pregando é o pastor José Nogueira. Eu também tenho estudado esse assunto há muito tempo, eu tenho também a minha forma, eu posso discordar dele de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas concordamos que as 7 dispensações, as 7 formas peculiares de Deus, do governo de Deus e tudo mais. Você for ler o Thomas Aquinas, ele também vai concordar com as mesmas 7 dispensações, às vezes ele pode até dar nomes diferentes a uma dispensação. A Bíblia não diz o nome, o homem é que, lendo a Bíblia, o teólogo é que vai, caracteriza esse período por isso. Acho que só uma dispensação é chamada pelo nome. É a dispensação, é a 6ª, a dispensação da graça. Mas o que eu quero dizer com isso, com vocês, é que esse assunto é teológico. O que a teologia faz? Pega a Bíblia, estuda a Bíblia e tira as suas conclusões. Pode ser uma teologia certa ou uma teologia errada. Cremos que fazemos a teologia, entendemos a Bíblia, provamos que essa teologia das 7 dispensações, desse plano de Deus, é correto, você vai ter sua oportunidade de ver isso. E se você ler o Norbert Litt, ou ler o Thomas Aquinas, ou ler qualquer outra pessoa, e tiver
alguma divergência de alguns pontos, alguma coisa, não se escandalize com isso. Eles não estão discordando da Bíblia, apenas discordando de um de outro, de algum ponto, como também acontece em todas as outras doutrinas bíblicas. Eu creio na doutrina da eleição. Deus nos escolheu. Antes de nós nascermos, Deus já tinha escolhido aqueles que creram, Deus já tinha escolhido, do ato soberano de Deus. Então, a doutrina da eleição, todos os teólogos sérios, todos os teólogos mesmo, aceitam e creem na doutrina da predestinação. Estou dando aqui só um exemplo, ok? Aí, se você pegar um teólogo e dizer, olha, mas Deus escolheu a Jane, e o pastor Nogueira, e a dona Fátima, o Mateus. Ele escolheu antes que Adão caísse, ou depois que Adão caiu, que ele escolheu a gente. Então, você vai ter uma discussão tremenda na Bíblia, se a eleição de Deus, Deus nos elegeu para a salvação, foi antes da queda de Adão, ou foi depois da queda de Adão, né? Mas os que creem que foi antes ou depois, mas creem que Deus escolheu. Então, às vezes na teologia, alguns aspectos em que todos não precisam concordar nos seus elementos não essenciais, o importante é que creiam nas coisas essenciais da palavra. Então, todo aquele que crê que Deus tem um plano soberano, que vai desde a criação do mundo até a consumação de todas as coisas, e que esse plano se realiza através de 7 dispensações. Ele é um teólogo dispensacionalista, ele crê nas dispensações e pode divergir aqui e acolá de algum aspecto menor, menos importante. Falando nisso, nós podemos dizer isso, né? Considerações importantes. Dispensações não são modos diferentes da salvação. É bom que todo mundo saiba disso. Todo crente deve saber disso. Em todas as épocas, em todas as dispensações, o homem foi sempre salvo pela graça de Deus. Na época da lei, o homem era salvo pelas obras. Não. Em todas as épocas, Deus só tratou o homem por sua graça, pelo seu favor, né, imerecido de tratar o homem. Outra coisa, dispensações não são apenas eras históricas. Você lembra, você vai estudar a Bíblia, a época dos patriarcas, a época do reino de Israel, a época depois da dispersão, a época do cativeiro, a época depois do cativeiro. Não, isso são épocas históricas que nós estudamos a Bíblia. Dispensações não são eras históricas, são modos peculiares de Deus tratar a humanidade. Pode ser um modo peculiar de Deus administrar o mundo inteiro ou apenas um segmento dele. Deus chama Israel e faz o seu pacto, a sua dispensação com Israel, e embora sendo feito apenas com o povo de Israel, isso também abrange o mundo inteiro. Uma nova dispensação pode continuar, ou então também pode cessar algumas exigências das dispensações anteriores. Nós vamos ver isso. Deus coloca uma exigência numa dispensação e ele pode continuar aquela exigência na outra dispensação, na dispensação seguinte, ou ele pode também cessar. Ele sempre vai acrescentar alguma coisa, mas ele pode aproveitar uma que já teve, ou então não aproveitar. Cada dispensação contém uma revelação específica, uma nova revelação. Por isso que nós vamos tratar aqui, quando nós falamos das dispensações, vamos tratar que cada dispensação tem a parte da Bíblia que fala sobre ela. Qual foi o trecho da Bíblia, a porção bíblica da época bíblica que trata de cada dispensação. Então, vamos estudar a primeira dispensação. Nossa igreja, é impossível você não ser dispensacionalista, porque os nossos vitrôs são dispensacionalistas. Ok? Esse vitrô aqui da nossa igreja representa a dispensação da inocência. Essa aqui, que nós colocamos, certo? Então, quando você chegar aqui,
Vocês sabem quantos vitrôs tem aqui, com desenhos, aqui quando você olha de frente? 7? 7? É porque um é secreto, fica aqui atrás, né? Depois já mostrar você, para mostrar depois, ok? Então, foi de propósito, né? Fizemos aqui 7 janelas, 7 vitrôs, porque nossa igreja, né, nós cremos na forma correta das dispensações, então cada vitrô desse representa uma dispensação bíblica, ok? Assim como a nossa porta também, ela é feita de 5 partes, você nunca prestou atenção, né? Mas cada parte da nossa porta é um dos elementos, das doutrinas básicas da reforma protestante. As 5 solas da reforma estão aqui. Nossa igreja tem 7 portas. Ixi, rapaz, nós estamos aqui bem, estão me assustando já. Nossa igreja, se você contar, ela tem apenas 7 portas. E cada porta representa uma metáfora de Jesus, né? Aquela porta ali, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Está vendo o trigo? Cada porta dessa. Você nem passa por essa porta, nem sabe que está passando por uma teologia aí em cada porta. As mulheres, quando forem no banheiro, lá tem teologia. Os homens também, viu? Então, cada porta da igreja tem uma das metáforas, né, de Jesus Cristo. Disse, eu sou. Muito bem. Terminou agora o estudo. Não, vai começar agora. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Por exemplo, alguns chamam de essa dispensação o período do paraíso. Chamam essa dispensação de o período do paraíso. Não tem problema de chamar assim. O importante é seguir o princípio de o que está lá. O nome não importa. Nós chamamos de inocência por causa de algumas razões. Vamos ver alguns elementos aqui. A porção escriturística. Qual a parte da Bíblia que cobre essa primeira dispensação? Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus cria o homem, até a expulsão do homem do jardim do Éden, do paraíso. Então, Gênesis capítulo 3, verso 24. Alguém diz assim, vamos arredondar isso. Se é do começo da criação do mundo até a expulsão do homem do paraíso, coloca Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 3, verso 24, não tem problema, né? Por exemplo, o Norbert Lix, se você for ver, ele coloca esse período desde Gênesis 1 até Gênesis capítulo 3, verso 24, até o final do capítulo, perto do final do capítulo 20, do capítulo 3. Então, esse período engloba o chamado a dispensação da inocência ou o período do paraíso. Qual era o fator governante? Qual era o princípio que o homem deveria ser regido diante de Deus? Ele tinha uma disposição favorável não confirmada. O que é isso? Gênesis capítulo 3, só para você ter uma ideia, versículo 8. Vamos ver aqui, deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Mas vamos pegar Gênesis, ler alguns trechos de Gênesis. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Depois do pecado, o que eles estavam fazendo? Se escondendo de Deus. E antes do pecado, eles tinham comunhão com Deus. Não havia nada que os afastasse de Deus. Eles tinham uma disposição favorável. Alguns teólogos chamam isso, né, e eu gosto desse termo, e eu não sei, eu acho que 30 anos eu criei esse termo, e eu já vi em teologias esse termo, nem botaram, foi o pastor Nogueira que criou esse termo, né? Eu chamo isso de santidade positiva. Desde quando eu comecei a estudar, eu chamei esse fator governante de santidade positiva. O que é santidade positiva?
é que o homem era santo perante Deus, não tinha pecado, mas no coração, na natureza dele, havia o fator, havia a tendência de querer a Deus. A primeira vez que eu usei esse termo, né, alguém perguntou, mas santidade positiva, e pode existir santidade negativa? Eu disse, pode, a de hoje. Você é santo perante Deus, mas sua santidade é negativa, porque se você seguir a sua natureza sem você se esforçar, você vai querer se afastar de Deus. Você tem uma tendência para se afastar de Deus. Como é que a nossa vida cristã é? Naturalmente nós subimos ou naturalmente nós descemos? Naturalmente nós descemos. Naturalmente nós nos afastamos de Deus. Para nós ficarmos perante Deus, querer as coisas de Deus, temos que nos esforçar para isso, temos que depender de Deus. A nossa santidade hoje, embora sendo santos, aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, tem um aspecto da velha natureza que impõe ele para baixo. É uma luta a nossa santidade. Mas para Adão, a santidade não era uma luta, era uma disposição favorável. Depois da queda é que acontece isso. Ok. Qual era o mandamento, qual era a responsabilidade do homem? Era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só apenas deu um mandamento. De todas as árvores do jardim você pode comer. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Gênesis capítulo 3, o homem foi reprovado. O homem caiu. O homem desobedeceu. A reprovação do homem na prova. Havia um mandamento só. E o homem desobedeceu a Deus. E toda dispensação vai ter uma espécie de juízo. Ou muito claro, ou muito intenso, ou vários aspectos, ou poucos, mas vai ter sempre. Qual foi o juízo pela reprovação do homem nessa dispensação? A morte espiritual, separação de Deus, ele agora foge de Deus. A morte física entrou, a perda dessa disposição favorável, né? Logo depois da queda, estava o homem colocando a culpa na mulher, a mulher colocando a culpa na serpente, o homem já estava se escondendo de Deus, dando o seu jeito para se consertar. Maldição sobre a terra não tinha essas maldições dos espinhos. Hoje em dia, para fazer as nossas plantações, olha as dificuldades, e o homem tem que colocar veneno para não nascer tanto mato, e com ele bota veneno para matar o mato, para plantar, o veneno também mata a gente, não é verdade? Relacionamentos imperfeitos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus tirou do seu lado a mulher e disse, olha, ela vai ser a tua auxiliadora, ela vai ser, vocês dois vão ser um. Deus, um relacionamento tranquilo. Depois da queda, já vimos o relacionamento, o juízo. Deus disse, olha, mulher, você vai tentar agora mandar no seu marido. Relacionamentos imperfeitos. Dores no parto, coisas físicas acontecendo. E a servidão ao diabo. Romanos vai explicar isso, 6,16, Romanos 8,31. Importante, nós temos aqui as duas primeiras alianças. Como eu falei no início, são ao todo 7 dispensações e 8 alianças que Deus faz com o homem em toda a Bíblia. Nós temos a chamada aliança edênica, que foi a aliança no Éden, quando Deus colocou o homem no Éden e deu a responsabilidade dele cuidar do jardim do Éden, e a aliança adâmica, quando Deus fez a aliança com Adão e condicionou a vida do homem condicionou a vida do homem em estado de queda, oferecendo a promessa de um redentor. O homem agora iria estar expulso do paraíso, vivendo debaixo dessas maldições, mas Deus também ofereceu já uma salvação para o homem. Então, com
o fator governante, a responsabilidade que Deus deu ao homem, a reprovação do homem, o juízo de Deus, ali termina a primeira dispensação. Agora, vai uma coisa que talvez você não veja em nenhum livro, eu talvez veja de uma forma diferente, mas é uma coisa bem peculiar também dos meus estudos desse assunto. Por que que Deus fez o seu plano, né, soberano na direção da criação à consumação em 7 períodos, uma coisa completa, perfeita, em que cada uma tinha peculiaridades e mostrando que o homem falhou em cada uma delas. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia diz que no dia do juízo, ninguém vai poder acusar Deus de coisa alguma. E a doutrina das dispensações mostra isso. Por exemplo, a primeira dispensação cala a boca daqueles que culpam a carne por seus pecados. Ah, mas Deus me deu uma natureza pecaminosa e eu peco, os homens pecam por causa da natureza pecaminosa. Não, não é somente por isso, não. É porque o homem quis desobedecer a Deus. Lá no Jardim do Éden não tinha natureza pecaminosa. Ao contrário, o homem tinha a tendência de fazer a vontade de Deus. Ele era a aptidão para fazer a vontade de Deus. E mesmo assim, ele desobedeceu a Deus. Aí começamos então para a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Como eu falei para vocês, né? Essa chamada dispensação da consciência é a forma geralmente que os teólogos chamam, mas você pode encontrar outro nome. Por exemplo, um outro teólogo chama isso a dispensação da autodeterminação. E tem a razão também de chamar isso de consciência ou de autodeterminação. Qual era o fator governante? O que é que regia o homem naquele período? A Bíblia fala que o homem agora tinha uma consciência. Uma consciência, uma aptidão, uma capacidade interior de saber o que é o certo e o que era o errado. Abra a sua Bíblia, deve estar lá perto já, em Gênesis capítulo 3, versículo 5. O que a serpente, o que o diabo, enganando lá a mulher, o que ela disse tão interessante? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no dia que vocês desobedecerem a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe que eles sabiam que era o bem e o mal, Adão e Eva? O bem era a tendência natural deles. E o único mal era se eles desobedecessem a Deus, era só isso. Depois da queda, o homem já tem uma consciência para discernir o bem e o mal. A vida já não é mais simples, a vida se torna complexa. Já tem problemas de relacionamento. Ele vai saber o que é certo quando ele faz com a esposa, como é que ele age, como ela age com o marido. A consciência tinha. Então nós temos a consciência, Romanos 2, 14 e 15, e vamos ter também, como diz Gênesis 6 e 3, a ação restringidora do Espírito Santo. Não existia isso até então, e agora nós vamos encontrar nesse período essa situação. Olha o que Deus diz quando ele vê a maldade do homem. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá. Quem estava segurando a humanidade para que ela não se debandasse totalmente, a ação contentora, restringidora do Espírito Santo. Qual era a responsabilidade humana perante isso? Era a obediência ao que era certo. Ele já sabia que havia coisas certas e erradas, a consciência dele. Caim vai ser confrontado com Deus justamente com isso. Ora, se você souber, você sabe que o mal vai estar sempre à tua porta.
convém você lutar contra isso. Olha como havia a responsabilidade. Colocou sobre isso. Com certeza também, Deus já havia também apresentado para eles a forma de sacrificar a Deus. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Ambos ofereceram a Deus. A resposta mais adequada a isso é que a oferta de Caim não estava conforme o que Deus já havia revelado. Quando Adão pecou, ele tentou se cobrir com vegetais, com as folhas da figueira, e não era aquela a cobertura de Deus. Quando Deus quis cobrir Adão, ele colocou ele com peles de animais. Para dar pele aos animais, para tirar a pele de animal, você tem que matar o animal. É o primeiro ali indício de que Deus exigiria um sacrifício de um animal como representativo do sacrifício futuro do Messias e que o homem tinha que fazer isso. Abel faz de forma certa, Caim faz de forma errada. A revelação, a porção bíblica desse período está em Gênesis 4, 1 até capítulo 8, verso 19, a saída da arca, quando houve o dilúvio e quando Noé, então, sai da arca e vai agora habitar o novo mundo. É por isso que nós colocamos, para nós, lembrarmos, o símbolo da segunda dispensação, a arca, para lembrar que o dilúvio aconteceu nesse período aí, nessa dispensação, e é por isso que nós usamos isso aqui. Quando você olhar aqui o segundo vitrô, você lembra da dispensação da consciência, porque o dilúvio está nesse período. 4, a prova. O homem falhou terrivelmente. Caim desobedeceu a sua consciência e assassinou seu irmão. Podemos dizer outras coisas aí também. A terra se encheu de violência, o homem não seguiu a sua consciência para fazer o bem. E capítulo 6 de Gênesis, até aquele trecho enigmático dos filhos de Deus coabitando com as filhas dos homens, e certamente foi um pecado, se foi o pecado da poligamia, se foi o pecado do casamento misto, se foi o pecado de anjos com mulheres, não importa a interpretação que se dê, mas foi uma coisa horrorosa que provocou a ira de Deus. Qual foi o juízo que vai fechar essa dispensação? Cada dispensação tem o homem falhando, o homem sendo reprovado, e o juízo foi o dilúvio. Deus condena toda a humanidade e apenas uma família vai ser salva para repovoar, para começar uma nova dispensação, um novo período. A provisão de Deus. Deus nunca deixa a humanidade sozinha, a entrega a si mesma. Deus sempre está agindo. Nessa dispensação nós vemos coisas maravilhosas, como a graça de Deus sobre Enoque. Um homem que naquela época o mundo já estava se corrompendo, de tal forma que depois vai exigir o juízo universal de Deus, e o homem anda com Deus. O verbo ali, andar com Deus, é ter intimidade com Deus. Poucas pessoas na Bíblia são ditas, é usada aquela expressão do verbo lá, Noé, depois Abraão e antes Adão. Então, a graça de Deus estava agindo, mostrando o seu favor, mostrando a sua misericórdia aos homens. A segunda dispensação é aquela observação que eu faço, Essa segunda dispensação cala a boca daqueles que culpam a lei, dizendo que a lei produz rebelião. Porque nós somos ruins, porque Deus botou tanta lei, tanto mandamento. Qual o mandamento que nós tínhamos na segunda dispensação da consciência? Apenas a consciência. Deus tinha dado apenas a consciência ao homem. Olha só como era maravilhoso isso. Deus deixou que o homem pudesse realmente discernir, e o homem fracassa terrivelmente.
Ao fim da segunda dispensação da consciência e início da terceira dispensação, que vai ser o governo humano, há a terceira aliança, né? Não confunda dispensação com alianças. A aliança noética, quando Deus faz aquela aliança com Noé, depois do dilúvio, que condicionou o governo humano sobre a terra e assegurou a preservação da vida, e foi uma aliança incondicional. Deus fez uma aliança com Noé e apresentou 7 aspectos naquela aliança que Deus fez com Noé. Ele disse que nunca mais a terra seria amaldiçoada de uma forma geral, como foi naquela época do dilúvio. Não haveria mais destruição por água. Isso era incondicional. Deus prometeu, até deu o sinal daquela aliança lá. Deus estabeleceu as estações climáticas. Deus pôs medo dos animais, medo dos homens. Os animais têm medo dos homens. A gente acha que não, né? Mas tem medo. Onde tem o ser humano, os animais fogem. Você, para ser picado por uma cobra, você tem que andar atrás da cobra. Quase pisar nela. Né? Porque você vai ter que entrar no território dela, vai entrar na região dela, vai ter que fazer. Mas a cobra não vem de lá para lhe pegar. Ela entrou lá no meu condomínio, ela foi atrás de rato. Aí ela te achou parecido com um rato e te pegou, né? A permissão de comer carne. Até então o homem não podia comer carne. Até antes do dilúvio, o homem era vegetariano. Depois do dilúvio é que Deus dá a permissão do homem comer carne. Eu acho que naquele filme Noé, eles dão a entender isso, né? O homem pecando contra Deus, caçando e comendo. Porque antes do dilúvio, o homem não poderia comer os animais. Deus estabelece também, nessa aliança com Noé, a pena capital. O que é a pena capital? É que o homem teria o direito de cobrar com a vida aquele que matasse um homem, aquele que matasse uma pessoa. Pena capital é esse poder que Deus deu ao homem de ele mesmo executar uma sentença de morte para aquele que tirasse a vida de outra pessoa. Isso aqui é bem interessante. Pega na sua Bíblia, Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Deus permite que o homem coma os animais, mas só não podia comer o que dos animais até então? Não podia beber o sangue dos animais. O sangue era de Deus. Então o homem tinha que derramar o sangue e não podia comer o sangue. Ok? Ele certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Então, se alguém matasse uma pessoa nessa dispensação, né, a partir dessa dispensação, Deus dizia, não precisa que eu venha julgar aquela pessoa. Vocês têm a obrigação de julgar. Tirou a vida, tem que pagar com o preço do mesmo tamanho do seu pecado. Tirou a vida, perde a vida também. Chamada pena capital. E também o mandamento de povoar a terra também aí é estabelecido. Ok, então nós temos a segunda, a primeira, a segunda, vamos para a terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Olha só que vamos encontrar alguma coisa interessante. O que se parece esse desenho aqui? Um bolo. Vocês só pensam em comida, né? É a Torre de Babel, porque nesse período, né, vai ter uma das rebeliões contra Deus, bem característico, a Torre de Babel. Tem mulher aí que começou lambendo os beijos. A Torre de Babel. Ok. A porção bíblica, a revelação de Deus, dessa terceira dispensação, está em Gênesis capítulo 8, versículo 20, até 11 e 32. Pega a sua Bíblia, né, porque nós chegamos aí
depois que Noé sai da arca. Começa então uma nova dispensação e vai até antes da chamada de Abraão, capítulo 11, verso 32. Quais eram os fatores governantes? O que é que regia o homem? Deus ainda manteve a consciência, o homem ainda tinha a sua consciência para saber o que era certo e o que é errado. A ação restringidora do Espírito Santo, o Espírito Santo ainda agia na humanidade, como vamos encontrar isso até o final da sexta dispensação, e a autoridade agora do governo humano. É por isso que alguns teólogos chamam também essa dispensação de a era da administração do homem, que é a mesma coisa do governo humano. Qual era a responsabilidade humana? Obedecer a Deus na base desses três fatores dominantes. Seguir uma consciência para evitar o mal e fazer o bem, seguir a ação restringidora do Espírito Santo e estar debaixo do governo humano. O fracasso do homem. O homem fracassou, e nós também temos aí apenas um resumo disso aqui. A indiscrição de Cão e o de respeito ao pai. Será que Cão não sabia que tinha que respeitar o seu pai? Aproveitou que o seu pai estava bêbado e o pai ficou nu, e ao invés dele cobrir o pai, parece que ele foi olhando, talvez posso dar o sentido até de ficou zombando ou com brincadeira com isso. Mas para ele poder ficar brincando, zombando do pai nu, o pai tem que ficar o quê? Bêbado. Será que Noé também não percebeu que estava indo além da conta, né? Na sua alegria de tomar o vinho? Olha só como nós temos aí pecados aí acontecendo. A rebelião contra a ordem de povoar a terra, é nesse texto aí que vamos encontrar o homem construindo a torre de Babel. Para quê? Para que nós não nos espalhemos, e a ordem era para que eles se espalhassem, para que eles povoassem a terra. Depois do dilúvio, Deus estava criando os descendentes de Noé, para que eles povoassem, para que eles se espalhassem, e eles disseram, não, nós queremos ficar juntos, vamos aqui, rebelião contra Deus, o egoísmo, né, e o antropocentrismo, o homem agora, né? Olha o que diz o versículo 4, eia, edificamos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. O egoísmo do homem, né? A idolatria do homem já nesse período tão forte. Quinto, o juízo divino. Deus confundiu as línguas. Até então os homens falavam apenas um idioma, e agora Deus confundiu a compreensão, e houve a confusão de línguas e a dispersão compulsória. Quando eles não mais se entendem, agora conforme talvez o seu modo de comunicação, eles vão se espalhando ali, e aquela torre não fracassa terrivelmente. 6. Qual é a provisão de Deus? Elementos da graça de Deus. Diante de mais um fracasso humano, Deus não desiste de agir salvadoramente e de cumprir o seu propósito. Termina Gênesis capítulo 11, nessa dispensação, Deus já apresentando a família de Abraão. O homem pelo... Daqui para meia-noite ele termina aí. Mas colocamos esse vitrô no centro, né? As 3 primeiras dispensações, as 3 últimas dispensações, e a do centro, né? Nós colocamos essa dispensação. Nós queríamos fazer alguma coisa nesse tempo do desenho que fosse representativo, não muito claro, mas que as pessoas pudessem ficar pensando nisso. Por que daquele jeito? Por que aquele vitrô está daquele jeito ali, né? E essa dispensação, se você perceber, está estilizado, é claro, né?
é o mapa de Israel. Aqui é o mar Mediterrâneo, está vendo? Aqui é a terra de Israel e aqui os dois mares de Israel. O Mar Morto e aqui o Mar da Galileia. E aqui, mal feito, não, mas é estilizado, é o Rio Jordão, aqui entre os dois, está vendo aqui? Está bem? Ok? Aqui, se você for perceber também, são a disposição das tribos de Israel, né? E eu coloquei também aqui a menorá, que representa a presença de Deus no meio do seu povo. E você pode ver que o destaque está para a terra de Israel e tudo mais é apenas figurativo, né? Essas marcas aqui. E alguém pode me dizer o que é isso aqui? Alguém pode me dizer? Eu já expliquei quase tudo, não foi? Aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é a terra de Israel, aqui os dois mares, Mar Morto, aqui o Mar da Galileia, o Rio Jordão, entre um mar e o outro, certo? E o que é isso aqui? É o rio Eufrates e o rio Tigre, porque Abraão vem daqui para formar a terra, né? O rio Eufrates e o rio Tigre. E ele vem aqui da região de Ur dos Caldeus aqui, e ele é chamado para ir para a terra que Deus ia mostrar. Você pode descendo bem lentamente, por favor? A quarta dispensação é a chamada dispensação da promessa. Como também é chamada por alguns teólogos, é chamada também a era dos patriarcas, correto. Porque na promessa, o que mais destaca-se é a vida dos patriarcas. Qual é a porção bíblica? Agora atenção, gente, olha que grande porção nós temos aqui. Gênesis capítulo 12, é a chamada de Abraão, até Êxodo capítulo 18, quando eles saem do Egito, e eles já estão aqui no deserto do Sinai, já estão no Sinai, e vai no capítulo 19, Deus vai instituir a lei, o pacto da lei. Na pacto da lei começa uma nova dispensação. Então nós temos essa porção bíblica, a revelação desse período. Quais são os fatores governantes? O homem ainda continua com consciência, a ação restringidora do Espírito Santo continua, não foi tirada isso. A atitude a autoridade do governo humano ainda continua os requerimentos, mas agora Deus coloca um novo fator governante, que é a promessa. Então é por isso que essa dispensação é chamada de a promessa, porque tem um fator que a diferencia das outras anteriores. Qual era a responsabilidade humana? Deus acrescentou uma promessa incondicional de abençoar todos os povos através de Abraão e formar um povo para si. O homem creria e seguiria as instruções de Deus. E que é interessante, quando você lê a Bíblia, os homens que se relacionaram com Abraão e respeitaram Abraão foram o quê? Foram abençoados. Olha só interessante. O faraó, quando disse, aquele homem ali, aquela mulher ali é daquele homem, aquele homem é profeta. E quando ele obedeceu, quando ele foi favorável com Abraão, a bênção veio para ele, né? Mesma coisa aconteceu com Abimeleque, mesma coisa. Responsabilidade humana, vimos. Qual foi o fracasso do homem nessa dispensação? Sempre o homem é provado e o homem fracassa. Por 2 vezes Abraão desobedeceu a ordem de separação. Deus mandou que ele fosse para aquela terra, saiu da terra de Ur dos Caldeus para a terra que iria mostrar, que deu a ele, e daqui a pouco Abraão, quando tinha alguma coisa ruim na terra, havia fome, havia sede, Abraão saía da terra. Pecado, né? Então nós temos aí, por 2 vezes Abraão desobedeceu a ordem de separação, e ele foi para o Egito por causa das condições difíceis, seca e fome, deixou de confiar na promessa de Deus e formar uma descendência com Sara. Gênesis capítulo 16, a promessa está demorando muito. Deus disse que através da minha descendência ia formar um grande povo que seria uma bênção para as nações, e ele então vai aceitar o conselho de Sara para ter um filho com a escrava Agar. Estava quebrando o conceito de Deus. Isaac, como seu pai, foi morar em Gerar e cometeu o mesmo erro do pai, né, de dizer que a esposa era irmã.
e quase acontecem coisas feias aí. Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão, se tornou um enganador. E o que quer dizer a palavra Jacó? Hein? Quê? O que quer dizer a palavra Jacó? Meu Deus. Aquele que segue, menina. A mãe ia botar o nome do filho. Oh, vai ser um enganador. Enganador foi como ele ficou conhecido. Ok? Então, mas ele se tornou enganador. Jacó, seguindo o exemplo de seu pai e de seu avô, levou sua família de Canaã para o Egito. Deus chamou aqueles patriarcas, Abraão, depois Isaac, Jacó, para a terra prometida. E eles agora saem da terra prometida para outras terras. A pessoa diz, mas pastor, houve fome, você não ouviu falar daquela grande fome que houve em Canaã, e José foi usado até por Deus para salvar o seu povo? Certo, mas poucas pessoas observam, né, e a gente vai observar, é que quando seca, o tempo de fartura, quantos anos? 7 anos. E o período de seca? 7 anos. Por que quando terminou o período de seca, o povo não voltou? Não, porque estava bem lá no Egito. E por desobediência a Deus, começa agora o quê? O juízo. Qual foi o juízo sobre o fracasso do homem nessa quarta dispensação? A amargura da dura escravidão por 400 anos no Egito. A provisão de Deus, as suas promessas incondicionais de abençoar e formar um povo com a descendência de Abraão, Deus manteve essa promessa. A libertação do povo através das 10 pragas, Êxodo 7 a 12. Deus instituiu a Páscoa em Êxodo 12, comemorando a libertação do povo do Egito. E a grande graça de Deus em guiar o povo com misericórdia, apesar das murmurações e até a saudade do Egito. Outra coisa também para você ver, depois a gente pode colocar esse estudo no nosso site, é que nesse período, a quarta aliança, chamada Aliança Abraâmica, quando Deus chamou Abraão, a Bíblia registra Deus aparecendo a Abraão e confirmando a aliança por 7 vezes. Ele faz isso em Ur dos Caldeus, depois em Harã, 3ª vez em Canaã, 4ª vez em Canaã, 5ª vez em Canaã, 6ª vez em Canaã e Gênesis 22, a 7ª vez. Deus confirma que chamou para formar um povo e ele tinha aqueles 3 aspectos da promessa. Quais são? A promessa foi confirmada com Isaac, Gênesis 26, e depois com Jacó, e depois reafirmada com Abraão. Por isso é que esse elemento vai permanecer nas outras dispensações. A promessa era incondicional. Há trechos na Bíblia, como em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz aliança com Abraão, manda Abraão partir os animais, e quando se fazia um pacto entre 2 reis, as 2 pessoas passavam entre os animais, significando que aquela aliança dependia dos 2. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz aliança com Abraão, só Deus passa. Ou seja, era a aliança que Deus estava fazendo, incondicional, não dependia de Abraão, dependia da fidelidade de Deus. Então, número 6 aí, eu falei aí dos 3 aspectos no item 6, né? Então, no item 6 diz assim, a aliança envolvia os seguintes elementos. A aliança envolvia os seguintes, quais são os 3 elementos dessa aliança com Deus, com Abraão? Qual era a promessa? Deus prometeu uma terra, a terra de Canaã, a terra de Israel. Deus prometeu um povo, uma descendência, e Deus prometeu uma bênção de Deus, porque através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e é claro que Deus estava falando não somente
daquele povo ser uma bênção, que é ainda uma bênção, mas também que daquele povo viria o Salvador, que seria o Salvador de toda a terra. E o sinal foi a aliança, o sinal dessa aliança que Deus fez com Abraão, foi a circuncisão. É por isso que quando você pega, quando Deus chama Moisés, né? Moisés estava na época ainda da aliança, da dispensação dos patriarcas. E estava debaixo desse pacto, o pacto abraâmico, da promessa da terra, da promessa da descendência, da promessa de ser uma bênção. E o sinal daquela aliança é que todos os descendentes de Abraão tinham que praticar a circuncisão. É por isso que lá, quando nós encontramos, você chega aí em Gênesis 17, ou em Êxodo capítulo 4, quando Deus chamou Moisés, e por que Deus queria matar Moisés? Deus chamou Moisés porque Moisés, descendente de Abraão, não tinha ainda circuncidado os seus filhos, né? Então nós temos aí. Observação. Qual é a grande lição da quarta dispensação? A quarta dispensação, ou chamada dispensação da promessa, cala a boca de quem? Daqueles que querem justificar-se dizendo que obedeceriam a Deus se o Senhor Deus operasse com mais misericórdia e amor, com promessas e boas expectativas, dando mais liberdade e esperança. Isso tudo é o que tinha nessa dispensação. Promessa de Deus, formar um povo, formar uma nação, de ser uma nação abençoada, que através dela as nações do mundo seriam abençoadas. E o que é que o povo fez? Rejeitou tudo isso. Vamos lá, a quinta dispensação, a dispensação da lei mosaica. Essa aqui é a mais fácil, né, para a gente fazer, né? Nós usamos esse vitral aqui. Por quê? Tentamos colocar as tábuas da lei, para que nós pudéssemos entender. Não sei se eu devo explicar por que está assim isso aqui. Um dia eu vou explicar, antes do arrebatamento eu vou explicar por que tem esses símbolos aqui. Não é nada maçônico não, é de Deus, tá? Então, a dispensação da lei mosaica, a porção da Escritura, Êxodo 19, o que nós temos em Êxodo 19? Em Êxodo 20, todo crente sabe, Êxodo 20 damos os mandamentos. Os 10 mandamentos começam em Êxodo 20, daí começa o restante dos mandamentos. E o que nós temos no capítulo 19 de Êxodo? O pacto, a aliança. Deus chama o povo para o Sinai e diz o seguinte: olha, vocês serão o meu povo, mas vocês terão que me obedecer. E o povo diz: nós queremos ser o teu povo, e tudo que o Senhor ordenar, nós faremos. Aí quando Moisés sobe e traz as tábuas da lei. Agora, a aliança foi feita no Monte Sinai, em Êxodo 19. Então começa ali a quinta dispensação, chamada dispensação da lei. Fator governante: ainda havia a consciência do homem? Sim. A ação restringidora do Espírito Santo ainda era mantida. A autoridade do governo humano? Sim. Ainda vai ter a pena de morte, vai ter toda a questão dos governos humanos. A promessa ainda está em voga? Sim. E agora acrescenta um outro elemento chamado a lei mosaica, a lei que Deus dá através de Moisés. A responsabilidade humana: além dos 4 fatores governantes da dispensação da promessa, o Senhor entregou a Israel 613 mandamentos, de Êxodo capítulo 20 até Deuteronômio, que ajudariam o povo a obedecer a Deus e a servi-lo em todos os aspectos da vida, moral, religiosa e civil. Que Deus bom, né? Ele chama o povo e diz: olha, vocês, ética, eu vou mostrar para vocês o que devem fazer. A forma religiosa, como vocês devem me adorar, eu vou mostrar para vocês, ensinar tudo direitinho. E como vocês viverem num país, numa nação, as leis do país, até isso Deus deu a Israel. As leis moral, a lei moral, a lei religiosa e a lei civil. Vocês acham que com isso dado tão bom de bandeja, uma Constituição com 613 mandamentos, bem claros,
eles obedeceriam agora de forma tão clara a Deus? Houve novo fracasso humano. Foram murmuradores e incrédulos na travessia do Sinai. Eles foram pusilânimes na época do juiz. Lembra na época do juiz? Deus levantava um juiz e o povo começava a servir a Deus. Depois daquele juiz, o povo desobedecia a Deus, começava agora a disciplina, aí eles clamavam a Deus, e Deus chamava, levantava outro líder, e eles agora obedeciam, serviam a Deus. Depois daquele líder, eles voltavam a desobedecer, ficavam como escravos de povos, aí clamavam a Deus, Deus levantava outro líder. O povo vivia numa montanha russa na época dos juízes. Foram rebeldes no período da monarquia. O reino do norte quase não teve rei piedoso. E no reino do sul foram poucos reis que foram piedosos. No retorno do cativeiro, depois do juízo do cativeiro babilônico, eles ainda se mostraram egoístas, corruptos e maus. Nós vimos aqui domingo, né? Eles voltam do cativeiro, eles passam 15 anos para construir o templo. Olha, o povo que Deus agiu com misericórdia, faz um milagre, né? Depois, para reconstruir a cidade de Jerusalém, mais de 80 anos eles levam, precisa Deus levantar Neemias para fazer isso. Olha só como o povo quebraram a lei várias vezes, os profetas acusavam isso, desprezaram os profetas, mataram até os profetas e rejeitaram o Messias prometido por Deus. Quais foram os juízos que marcaram essa dispensação da lei? Primeiramente foi o cativeiro assírio, que acabou com o reino do norte, né? As 10 tribos que ficavam do meio de Israel para cima foram dizimadas pela Assíria. Que juízo terrível! Os que sobraram escaparam porque correram para Jerusalém. Depois, aqueles que sobraram desse juízo, eles foram então desobedientes e foram destruídos, né, a Jerusalém e o templo, e aconteceu o cativeiro babilônico em 586. E depois a destruição de Jerusalém e a diáspora do ano 70. 3 grandes juízos na época da lei. 6. A provisão de Deus. Mesmo tendo rejeitado a lei e o Messias, os judeus são alvos da graça de Deus. Depois do cativeiro babilônico, Deus trouxe de volta um grande grupo de judeus para a terra prometida, sob o comando de Esdras e Neemias. Também há judeus sendo salvos nessa dispensação e depois no final também. O Senhor Deus vai operar através de judeus e cumprir as suas promessas. A grande lição da dispensação da lei, da 5ª dispensação, bota aí. A dispensação da lei cala a boca dos que argumentam que não obedecem a Deus, porque não sabem como, alegando subjetividade. A lei era completa para os relacionamentos pessoais, familiares, civis e religiosos. Porém, o ser humano desprezou. Você está vendo como Deus está mostrando que o homem é culpado em todas as coisas? O que o homem poderia alegar, as dispensações mostram que o homem fracassou. Vamos para a 6ª e a penúltima dispensação. Não, ainda nessa dispensação, nós encontramos ainda a 5ª e a 6ª e a 7ª aliança. A 5ª aliança é a aliança mosaica, foi Êxodo 19, nós vimos aí, quando Deus fez uma aliança com o povo. Eu queria só chamar a sua atenção, que essa aliança, a aliança da lei, era uma aliança condicional, porque ela estava condicionada à obediência dos homens. Deus sempre disse, se vocês obedecerem. O propósito era glorificar a Deus por meio do seu povo, um povo peculiar. E por que Deus deu a lei? A lei era para conter os pecados. O homem sabia o que agradaria a Deus e o que desagradaria a Deus. A lei servia para expor o pecado. Eu sei o que é a lei, então eu desobedeci, então olha como o meu pecado é exposto.
E a lei serviria para conduzir, ou como se viu, ou ainda serve hoje, para conduzir o homem ao Messias. Por quê? Quando você prega para alguém, quer apresentar o caminho da salvação, você está com esses conceitos todos em mente. Você diz, olha, Deus ama você, né? Não é? Não é não? Texto bíblico. Deus ama você. Não bala sua cabeça não, fale aí. João 3,16. Né? Aí o que é que você diz para ele? Você é pecador. Olha o conceito do pecado. Aí você vai para Romanos 3:23. Todos pecaram. Olha só, todos pecaram. Você vai apresentar o conceito, qual conceito agora? O conceito da condenação. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. A lei serve para mostrar o pecado e serve para mostrar que o homem é perdido por causa disso. Aí você vai para Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é pecador, mas Deus apresentou o meio da salvação, da sua graça. Aí você pode colocar Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares, porque em teu coração creres, serás salvo. É esse conceito aqui. Também nessa dispensação nós temos a sexta aliança, a aliança deuteronômica, uma das alianças mais pesadas de Deus. Está no capítulo 29 e 30 de Deuteronômio, quando Deus promete bênçãos e bênçãos para a obediência, mas também Deus mostra a severidade no caso de desobediência. Né? Isso é sério, né? Na dispensação da lei, aquilo era a fidelidade de Deus. O que aconteceu? Que quando os reis de Israel estavam em perigo e eles se voltavam para Deus, convocavam o povo e o povo se arrependia e voltava para Deus, o que é que acontecia? Eles venciam. Né? Não teve nenhuma vez que eles se arrependeram, se quebrantaram e buscaram a Deus e que não venceram. Não teve nenhuma vez. Porque dependia daquela aliança de Deus. Mas também é verdade que quando eles estavam em desobediência, até um povo menor dava uma surra neles, né? Por causa da questão da aliança deuteronômica aí. E também tem a aliança davídica, quando Deus prometeu que através de Davi, através da descendência de Davi, Deus levantaria o rei de Israel. Essa aliança incondicional também temos aí. A sexta dispensação, nós colocamos ali, ó. Daqui a nossa sexta dispensação é chamada a dispensação da graça. E um dos elementos que marca a dispensação da graça é a presença, o selo do Espírito Santo na vida daquele que crê. É por isso que na dispensação da graça, nós usamos aí a pomba, né, o símbolo da pomba descendo, para marcar a dispensação da graça. O pastor Cleito, o que é que tem por trás dessa pomba? A cruz, porque o Espírito Santo só pôde vir, porque Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Percebe aí? Né? Sabe o que significa esse círculo aqui? Nada não, foi só para segurar mesmo. Eu vou criar qualquer símbolo depois para ele. Não, mas estou brincando, pastor Cleito, estou brincando com o irmão. O símbolo representa o mundo, porque ele vem para o mundo, sabe? É isso. Estou brincando com... Eu só brinco porque eu gosto, né, pastor? Ok. A dispensação da graça. A porção da Escritura, os últimos capítulos dos Evangelhos, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e até o capítulo 19 do livro de Apocalipse, quando vamos terminar com a segunda vinda de Jesus. Quais são os fatores governantes do nosso período, da nossa dispensação mais maravilhosa de todas elas? Qual é? O fator governante, a consciência continua ainda, a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, a ação restringidora do Espírito Santo, o Espírito Santo ainda age nesse mundo,
a autoridade do governo humano, a promessa e agora um novo elemento, uma forma especial da graça de Deus. Uma disposição favorável para amar e obedecer a Deus. Você lembra que o Adão, tinha uma santidade positiva, né? Aquele que entra na aliança com Deus, na dispensação da graça, que esse é o propósito de Deus para o mundo inteiro, ele passa a ter uma nova natureza. Ele vai ter agora uma disposição para Deus, mas lutando contra uma indisposição também para com Deus na sua vida. Por que você está aqui mais de uma hora pegando um estudo complicado? Talvez o que vai ficar aqui para você, que Deus vai deixar acumular em tudo isso? Porque Paulo disse, Romanos capítulo 7, verso 22, né? Essa nova natureza nos dá uma disposição de ter prazer na lei de Deus. Olha só. Você veio para cá, sentar aqui, vai passar, quer aprender. É essa disposição que Deus deu. Ser o homem selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem no dia de Pentecoste e agora, nessa dispensação da graça, todo aquele que crê, ele é habitado. Jesus o batiza no Espírito Santo. Que a palavra batizar significa o quê? Imergir, colocar dentro. Todo que crê é colocado dentro. Ele é colocado no Espírito Santo. A responsabilidade humana, tanto judeus como gentios deveriam receber o dom da justiça em Cristo, viver em conformidade com os 5 fatores governantes, e os convertidos viverem para o cumprimento da missão que lhes foi confiada como igreja de Cristo. Mas o homem é provado e também na dispensação da graça o homem fracassa. Tanto o ser humano como a igreja também fracassa. Olha só. Tanto judeus como gentios, em sua grande maioria, rejeitam o dom da justiça, a desprezo dos fatores governantes. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, certo? Vai encontrar uma grande apostasia. O que é apostasia? É um distanciamento de alguma coisa que já esteve perto. O cristianismo se torna uma grande cristandade e a igreja, né, os verdadeiros cristãos, têm que tomar cuidado com isso, de sermos, como nós falamos, esses remanescentes dessa última geração. Creio que é a última geração, a última oportunidade que Deus está dando ao mundo. Mas o próprio cristianismo, como um todo, fracassa, assim como o mundo inteiro fracassa também. Nós temos juízos de Deus, a disciplina de Deus para a igreja. Deus fala muito sobre isso. A remoção da ação restringidora do Espírito Santo nos últimos tempos da dispensação. Olha, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 2, 7 e 8. Eu quero fazer uma pergunta a você. O Espírito Santo é Deus? Você pode me dar alguns atributos de Deus? Deus é onisciente? É? Então o Espírito Santo ele é o quê? Onisciente. Deus é todo-poderoso? Então o Espírito Santo, o que ele é? Todo-poderoso. O Senhor Deus, algum dos atributos de Deus, é a sua onipresença? Sim ou não? Sim, Deus é onipresente. Logo, o Espírito Santo, o que ele é? Onipresente. Então, o que significa que ele será removido da terra? Em 2 Tessalonicenses? Significa que aquela ação dele de restringir não agirá mais daquele jeito. Da tribulação, o mundo experimentará ainda uma devassidão, uma impiedade ainda maior do que você está vendo hoje em dia. Se você fica espantado, horripilado com o que você está vendo na sociedade hoje em dia, pois você sabe que o Espírito Santo ainda está restringindo a maldade do homem.
quando a igreja for arrebatada, no finalzinho dessa dispensação, a ação restringidora do Espírito Santo vai sair. É isso que significa, amados, quando você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Não é que ele não vai estar mais aqui. Se ele não estivesse mais aqui, ninguém se converteria na tribulação. Vai ter conversão na tribulação? Vai ter? Vai ter, Isabel? Vai se converter? Vai ter gente se converter na tribulação? Resposta, sim. Vai ter conversões. Só pode ter conversão porque o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Né? Ok? Então ele vai estar agindo, ele vai estar mais o quê? Ação restringidora do Espírito Santo. Então, quando vai ser removido aquele que o detém, é por causa desse sentido. Ok. Deixa eu ir mais rápido um pouquinho. Muito bem. A cristandade apóstata será destruída, a tribulação sobre a humanidade, capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, né, começa com o juízo dos selos, né, vai seguir nas trombetas, os cálices, a tribulação sobre toda a humanidade e depois o esmagamento da revolta ímpia. A provisão de Deus, Deus está sempre pelejando com o seu povo, Cristo está intercedendo, o Espírito Santo no interior do homem está constantemente sendo derramando o amor de Deus. Romanos 5,5. Deus proclama a sua palavra pela natureza, proclama a sua palavra pela igreja e por meios misteriosos da consciência, verdades universais. As próprias disciplinas e juízos de Deus durante esse período são evidências do amor de Deus. Observação, a sexta dispensação da graça cala a boca do homem, né? Que diz que ser salvo é muito difícil. Porque ela cala a boca, porque a única exigência que Deus instituiu na dispensação da graça foi crer no Messias que realizou a obra salvadora. Nessa dispensação da graça nós temos a 8ª aliança. Eu queria só falar uma coisa sobre a última aliança de Deus. Jesus vai instituir essa aliança na última noite, na celebração da ceia. Ele diz que o seu corpo vai ser o sacrifício. Agora, se você prestar atenção nesse texto, né, e comparar isso na Bíblia, que nós falamos aqui, é que essa última aliança, a 8ª aliança, a nova aliança de Jesus, tem basicamente 4 elementos. Vamos lá, por favor, rapidamente. Ela é incondicional, Cristo morreu e realizou toda a obra salvadora. Ele promete a justificação dos pecados, ele provê a santificação interior e ele dá poder, o poder do Espírito Santo na vida de todo aquele que nele crê. Maravilhosa essa aliança que é feita, e eu queria mostrar algumas coisas assim, ok? E só a observação número 1, depois vou pular. Só a observação número 1, por favor. Coloque a observação número 1. É uma aliança com Israel, só essa aí, só a 1. É uma aliança com Israel, Jeremias 31, e que os gentios participam. Você sabia que a aliança, a nova aliança foi profetizada por Jeremias e era aliança com Israel, e ainda é com Israel. Israel rejeitou temporariamente e Jesus abriu as portas para os gentios. Nós entramos de gaiato, entramos pela graça dessa aliança. Vamos ver aí rapidamente a nossa 7ª aliança, a dispensação do milênio. Por que nós usamos esse símbolo aqui? O que você vê aqui nesse símbolo? Um homem, o que ele tem na mão? Uma espada, mas essa espada se abre, se transforma numa lâmina de arado, né? E ele começa então mudar as coisas. O mundo vai ser mudado na dispensação do milênio. A porção escriturística está em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6, mas tem várias porções proféticas ao longo da Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 2. Isaías 2, olha só como será o mundo nessa dispensação do milênio. Por isso é que nós colocamos esse símbolo aí. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém.
E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, Israel vai ser a principal montanha, e para ele vão correr, vão aderir todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses povos converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, e haverá paz, e uma nação não se levantará contra outra nação. Se alguém disser, eu não creio no milênio, ou que o milênio já está acontecendo, você pergunta, pois então vamos ler Isaías capítulo 2, versos de 1 a 4, onde é que já se viu uma coisa dessa? As nações indo para Israel para aprender a lei, e as nações transformando as suas armas em coisas benéficas. Nem o Trump vai conseguir isso lá com o Kim Jong da Coreia do Norte. Ali seria mais ou menos aquilo que vai acontecer no milênio, né? O Kim Jong lá transformar o seu armamento atômico nuclear em coisas boas, né? Vai acontecer isso quando? No milênio. Quais são os fatores governantes? A consciência, o governo humano ele vai ter que existir, e agora o domínio teocrático de Cristo. Responsabilidade humana, vivendo na terra sob um perfeito e pessoal governo de Cristo, sem a presença maléfica, ardilosa e tentadora do diabo e seus demônios, eles serão presos por 1000 anos. O homem finalmente se submeterá ao Senhor Deus. Fracasso do homem. A Bíblia diz que no final do milênio, uma grande multidão, como a areia do mar, se rebelará contra o governo de Cristo. Quinto, os juízos, os julgamentos imediatos durante o milênio e a vitória do Senhor Deus contra Satanás e seus aliados no fim do reinado milenar, Apocalipse 29 a 10. E a provisão de Deus, a graça de Deus, Cristo reinará de forma pessoal e visível sobre a terra, não permitindo quaisquer influências malignas e julgando imediatamente com justiça. A sétima dispensação, a dispensação do milênio, olha lá, ela vai também recalar a boca de muita gente, calará a boca dos que põem a culpa de seus pecados na tentação do diabo e na pressão exercida pelo sistema mundial iníquo, porque lá no milênio essas duas pressões não existirão e mesmo assim o homem cairá. Amados, essas são as 7 dispensações, como eu disse, uma forma corrida, mas necessária a gente poder conhecer isto, e recomendo a vocês, né? Ou começando a leitura, estudo das dispensações da Bíblia, temos esse livro aqui, ou Entendendo o Dispensacionalismo também temos aqui, e se você tiver com muita sede, mas com muita sede mesmo, venha às nossas aulas de quinta-feira, a escatologia, começaremos com as 7 dispensações e os pactos de Deus. Pai querido, nós queremos te dar graças em nome de Jesus, por nós dedicarmos esse tempo para o estudo do teu plano, conhecermos a tua soberania em contar, e a tua graça em contar para nós, em revelar para nós o teu plano, e assim o homem permanecer indesculpável perante o Senhor. Todas as formas o Senhor usou e o homem fracassou. É por isso que a tua graça atingiu aqueles que o Senhor quis atingir, alcançar para a salvação eterna. Nós te louvamos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Agora vamos às perguntas, domingo pela manhã. Ok.